Hoje nós vamos falar sobre a grande família. Então deixa eu refrescar a sua memória, para quem é mais novo, não acompanhou, ou para quem não se lembra. Eu mesmo não me lembrava, eu tive que estudar e pesquisar. Então, para você que não se lembra igual eu, A Grande Família é um seriado de TV, um programa da televisão brasileira de comédia, baseado num seriado que tinha o mesmo nome, que passou em 1972. Eu não era nascido, mas quem já era nascido em 72 e tinha televisão em casa, diga-se de passagem, em 1972, não era todo mundo que tinha uma televisão em casa, principalmente a cores, porque muitos dos que tinham era preto e branco a televisão, entendeu? Então, se você tinha televisão, você se lembra que na década de 70 passou esse programa, que foi criado lá originalmente pelo Max Nunes e Roberto Freire, e foi roteirizado, foi escrito pelo Oduvaldo Viana Filho, e o Armando Costa também ajudou em alguns textos, roteiros e tal, e aí ele foi feito um remake, foi reproduzido pela Globo e exibido de 29 de março de 2001 até 11 de setembro de 2014. Então ficou aí quase 14 anos, 13 para 14 anos em exibição, o que é um recorde, E aí os personagens principais, para quem não se lembra, era o Linneu, que é o chefe da família, a dona Nenê, o Tuco, que é o filho, o menino, a Bebel, que é a menina, a filha, o Agostinho, que é aquele genro, o seu Flor, que é o seu Floriano, que é o pai da Nenê, o sogro do Linneu, que mora com a família, e mais tarde nasceu o Florianinho, que é o neto, filho da Bebel com Agostinho, que leva o nome do avô que já havia falecido. Tanto na vida real, o ator, aí deram um jeito de matar o personagem. Então, os Silva, é assim que eles são chamados, é a família de Souza e Silva. Então, os Silva era essa família aí, uma família de classe média brasileira, morava no subúrbio do Rio de Janeiro, na zona norte do Rio, na região ali da Pavuna. É mais ou menos ali que é baseada a história, na região da Pavuna, no Rio de Janeiro, zona norte, uma família de classe média da periferia do subúrbio. Então, desde a sua estreia em 29 de março de 2001, a série exibiu 485 episódios. É muita raça de episódios, nem eu sabia disso, fiquei espantado. E se tornou a terceira série de mais longa duração na TV brasileira. Perdeu só para a Turma da Mônica e para a Escolinha do Professor Raimundo. Tirando a Turma da Mônica, que ficou em exibição, parece que mais de 20 anos, e a Escolinha do Professor Raimundo, acho que 18 anos aproximadamente, a Grande Família ficou em torno de 14 anos, é a terceira série que ficou mais tempo no ar. O filme do programa foi feito um longa-metragem, um filme, passou no cinema, já passou também na TV. 26 de janeiro de 2007 foi lançado um filme e no cinema foi assistido por cerca de 2 milhões de espectadores. Então foi um filme assim, de sucesso na época que foi lançado, que é um longa-metragem baseado na mesma ideia da série de TV. Então, vamos refrescar a memória e vamos lembrar dos personagens. Aí, essa família aí são os personagens principais. Tem o seu Linneu ali no meio, de branco. Do lado dele está a dona Nenê, a esposa, e a Bebel, a filha mais velha, sentados. Em pé está o seu Floriano, o coroa, o sogrão. O Tuco, cabeludo, tal, é o caçula, rebelde. E o Agostinho, que é o genro, folgadão, encostado lá, vivendo, daquele jeito. Mas tem outros personagens que são secundários, que fazem parte da trama, que aparecem de vez em quando, mas que não são principais. Dentre os secundários, temos ali a Lurdinha, ela é mais ou menos assim chegada do Paulão, que é o Paulão da regulagem, que é um mecânico, e ela é empregada doméstica, ela vai depois trabalhar na casa, ajudar a dona Nenê com os afazeres domésticos.
E aí tem o Beisola. O Beisola é o comerciante, o dono da pastelaria, né? Tal. Tem o Mendonça é o chefe do Linneu. É um coroa meio coisa e tal, é o chefe do Linneu lá na repartição. Porque o Linneu é veterinário, mas trabalha como fiscal da vigilância sanitária, e o Mendonça é o chefe dele. E tem o Florianinho, que é o neto, né? O Pajé Muricy, que é um cara meio esotérico, místico, uma espécie lá de pai de santo, misturado com vidente, com esotérico, e, enfim. E essa turma aí são os personagens secundários. E aí tem outros que também são secundários, que é a Gina, que é a namorada do Tuco. E tem a Marilda. A Marilda é a dona do salão. É a dona do salão de cabeleireiro lá do bairro, onde as mulheres vão para fazer o cabelo, a unha e tal. E aí tem alguns outros personagens que são, digamos assim, terciários, né? Que aparecem de vez em quando, fazem ali alguns episódios. Então, muitos atores de comédia recebiam um convite para participar da Grande Família. Então, eles inventavam lá um personagem qualquer, incluía, aí o cara vinha, fazia 2, 3 episódios e sumia, mas esses aí são os que fizeram parte da trama por mais tempo. Então vamos lá. O Linneu, para começar, quem é o Linneu? É um veterinário, fiscal sanitário, fez um concurso, passou, é funcionário público, sustenta todo mundo na casa. E ele é muito responsável. Então, irmãos, nós vamos fazer aqui um exercício, porque não é uma aula de programa de televisão, é uma pregação, nós estamos na igreja, né? Afinal de contas, né, Jesus? Jesus está aqui e tudo, ó. Então, eu quero fazer com você, para dar um caráter espiritual e também descontraído, para a gente encerrar o mês numa boa, fazer algumas aplicações espirituais em cima desses personagens. E aí o exercício é o seguinte: como é que seria o crente Linneu? Se o Linneu se convertesse e se tornasse membro aqui da Igreja Batista Guaranhuns, como é que ele seria? Eu acho, tá? Só acho, que ele seria assim, ó. Ele seria um cara sério demais. Ele seria legalista, cara que não, porque não pode, porque isso, porque aquilo. Seria extremamente sistemático com as coisas, tem que começar na hora certa, terminar na hora certa, porque é isso e aquilo e tal. E seria muito tradicionalista. Não, porque botaram essas luzes aí, e já mudou, e pano preto, tá virando boate, e tirou o púlpito, mexeu no púlpito, e agora não tem hora mais para terminar, e esse culto que não acaba nunca mais, e esse pastor que é doido, joga água pro alto, e não sei o quê, seria mais ou menos assim o crente Linneu. Só que não existe, é fictício, você está entendendo, né? É o reclamão, é o cara, entendeu? Que é fechadão, ele não é muito de cumprimentar, boa noite, Pai do Senhor. Por quê? Porque ele é o cara que sustenta todo mundo, lá na casa dele está todo mundo nas costas dele, então ele traz aquela experiência de vida dele, e isso aflora na espiritualidade dele. Ele acha que na igreja é igual na casa dele, que ele também sustenta todo mundo, que está todo mundo nas costas dele, que a decisão dele vai refletir na vida de todo mundo. Então, por isso, às vezes, ele se torna um pouco legalista, um pouco tradicionalista, tem dificuldade de abrir mão de algumas coisas, mas vovô fazia assim, papai fazia assim, e aí ele tem dificuldade de não fazer daquele jeito. Entendeu? Não é que ele é ruim, não é que ele é maldoso, é que ele é o crente Linneu, só isso. Entendeu ou não? Próxima, a dona Nenê. Quem é a dona Nenê? É a dona de casa. É uma mãe dedicada, às vezes até demais, se torna super protetora, né? Passa a mão e tal. A hora de exortar, não exorta. A hora de passar a mão, ela... Então, às vezes perde a mão um pouco e é uma ótima cozinheira. Aí, quando a dona Nenê se converte, como é que é a crente Nenê? A crente Nenê é assim, ela é amada,
É aquela dona querida que todo mundo gosta, que todo mundo se afeiçoa por ela. Ela é muito amável, ela é fácil de gostar de você e ela se aproxima de você, ela te trata com carinho. Quando começa a esquentar as coisas, ela é apaziguadora, ela é aquela que, não, gente, vamos orar. Não, deixa isso para lá. Não, vamos orar, né? E tal. Aí ela chama dá um conselho. Aí ela, mas é sempre assim, de bastidores, entendeu? Ela não é muito de aparecer, ela é mais na dela, mas ela tem sempre uma palavra boa, amiga. Às vezes ela, por querer cuidar demais, ela acaba manipulando algumas situações e aí desanda por um lado, depois desanda para o outro. Mas é tudo assim, querendo ajudar, querendo cuidar. Precisa falar baixo que seu pai está dormindo. Não, deixa, depois a gente vê. Não, vamos orar, deixa para lá, entendeu? É a crente nenê. Ela tira por menos, para ela não tem crise, não tem dificuldade. Ela vai se adequando para que a situação não perca o controle. Essa é a principal característica dela. A Bebel, a filha mais velha, é problemática, viu? Ela é cheia de crise, e uma hora ela está com cabelo vermelho, uma hora está com cabelo preto, uma hora está com cabelo grande, uma hora está com cabelo curto, e uma hora ela está de xadrez, uma hora ela está de branco, de preto. Ela muda de visual a cada temporada, e ela é meio assim, muito mimada, porque ela foi a filhinha mais velha, a princesinha do papai, sempre teve tudo, mas aí agora a situação está difícil, e o seu Lineu tem um Monza, né? Um Monza velho e tal, e aquela coisa, era um carrão, mas hoje em dia já não é mais. Então, quando ela era criança, ela tinha as bonecas, ela tinha os brinquedos, aí depois não tinha mais condição, então ela foi criada com muito mimo, mas depois isso se tornou um problema na vida dela, e ela é uma mutação constante. Ela está sempre mudando o cabelo, mudando o visual, mudando a roupa, mudando o jeito de vestir, de falar, de se relacionar. Às vezes ela está muito alegre, às vezes ela está muito triste, às vezes ela quer falar com todo mundo, às vezes ela não quer falar com ninguém. Ela é meio assim de altos e baixos. Aí quando ela se converte, olha que bênção. Aí ela vem para a igreja, aí chega toda escandalosa, risonha, e você fala, gente, aí daqui a pouco ela e chora, quer morrer. Quando ri é uma hiena, e quando chora é um velório. Então ela é assim, de altos e baixos, sempre ao extremo, e sempre mudando, entendeu? Às vezes ela quer evangelizar e quer ganhar o bairro, aí tem dia que ela não quer nem vir no culto, porque ela é assim, meio risonha, mas também é briguenta. E ela é muito talentosa, tudo que ela pega para fazer, ela faz bem feito. Mas se um negocinho sair diferente, pronto, acabou, e aí rasga tudo, joga tudo para fora, para o alto, e não quer nem mais saber de nada. É a crente Bebel. Aqui não tem, graças a Deus. Tuco é o caçulinha da mamãe. Olha lá que beleza. Irresponsável, imaturo, brincalhão, preguiçoso, já tem 20 e tantos anos nas costas, mas vive como se fosse um adolescente. Entendeu? Quer o todinho na mão quando acorda, quer que mamãe faz cafuné nele, e chama o pai dele de popozão, entendeu? É um marmanjo de barba na cara, adulto, e fica, popozão, e toca guitarra, e quer montar uma banda de rock, e sonhador, mas não tem fezes no intestino para evacuar. Aí quando converte, olha o crente Tuco. Crente Tuco é assim, ó, ele é de primeiro amor. Aí ele vem num culto, é culto de missões, aí ele vira missionário. Ele quer ir na Cristolândia, ele quer ir para o Japão, ele quer ir para a África, ele quer ir, aí passa 3 dias, ele não vem nem na IBD. Aí ele se empolgou, porque o missionário falou das crianças lá da África, mostrou ali uns slides, aí ele ficou emocionado, aí ele pegou um envelope e fez um voto, eu vou dar uma oferta de R$1.000 para missões. Aí depois ele nem volta mais na igreja. Se o missionário lá tivesse dependendo do R$1.000 dele, tadinho, morria de fome. Porque ele é assim, ele empolga, topa tudo que você chamar, tudo que você propor, tudo que você oferecer. Mas como ele é muito inconstante, hoje ele está empolgado, amanhã você não pode contar com ele.
porque a empolgação passa e ele é muito superficial. Ele quer fazer tudo e ao mesmo tempo não faz nada. Ele é assim, entendeu? Ele perde horário. Se você marcar com ele 1 hora, pode esperar 40 minutos depois. E ele ainda vai chegar, e ainda vai enrolar, e ainda vai não sei o quê, e vai não sei o que lá. E ele é assim, entendeu? Meio vaidoso, se preocupa com o cabelo, preocupa com isso, preocupa com aquilo. Mas na hora de chegar mesmo junto, ele é meio devagar. É o crente tuco. Mas ele amadurece. Depois de uns 50 anos, ele melhora. O seu flor. Ah, como é que é o seu flor? Deitadão no sofá, aposentado, mora com genro, está de boa, já viveu, já pagou as contas, né? Viúvo, vida mansa, é aquele coroa que levanta e tal, aí vê uma pessoa e conta uma piada aqui, aí vê uma situação, conta uma piada ali, tenta enfiar uma graça no meio de uma conversa, e aí todo mundo assim, respeita pela idade, mas não respeita pela postura, porque ele tem idade de ser muito sábio, mas não é nada sábio. Ele é brincalhão, ele às vezes é meio ranzinza, é meio sistemático com as coisas dele, mas leva a vida numa boa, qualquer sofá para ele deita, e qualquer comida ele come, e tal, e zoa um aqui, zoa outro ali, às vezes zanga com um aqui, zanga com um ali, e vai levando a vida desse jeito. Mas às vezes ele se converte. Aí quando ele converte, ele fica assim, aquele crente irônico. Tudo ele tem uma piadinha para botar, mas é sempre uma piada sem graça. Que ele, não sei o que lá, bebê. Quando você entende o que ele fala, você fica, hã? Porque ele quer fazer graça, ele quer ser legal, entendeu? Porque ele converteu, e ele é aposentado, ele tem muito tempo, aí ele lê o jornal inteiro, ele assiste o Hora 1, assiste o Jornal da Globo, assiste Jornal Nacional, assiste Jornal Hoje, assiste Globo Esporte, Esporte Espetacular, assiste o jogo da Champions League, assiste o Campeonato Brasileiro, Carioca, Mineiro, Nordestino, ele está com tempo, então ele fica sabendo de muita coisa, e às vezes ele chega com um assunto assim, que a gente que está na correria do dia a dia nem sabe do que ele está falando. E aí ele costuma ser muito saudosista, porque no meu tempo, porque na minha época, porque não sei o que lá, porque nós fazia, junta panela, uns mutirão, e meu tempo, meus tempos. E, geralmente ele fica assim, entendeu? Esse é o crente, seu flor. Ele é bonzinho, mas tem um genro aí, ó. Esse cara é especialista em moda, né? Esse aí sabe tudo de moda masculina. É o genro folgado, espertalhão, quer se dar bem sempre, mentiroso, dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho ali, omite um negócio, aumenta outro, diminui, né? Sempre para se aproveitar das situações. O mínimo que ele puder perder e o máximo que ele puder ganhar. Ele vive assim. Aí às vezes ele se converte, aí quando converte fica como? O crente Agostinho. Brega. Ele compra umas roupas social, mas às vezes ele compra em brechó, às vezes ele compra em bazar, às vezes ele compra na promoção de uma moda que já saiu de moda lá na Itália há 30 anos e vem para o Brasil, cai num estoque, ponta de estoque lá, e aí ele bota uma camisa com a estampa, a bermuda com outra estampa, uma meia preta e um tênis de corrida, fluorescente. E aí chega, todo se achando, mas é brega, completamente brega. Ele é todo simpático, ele fala com todo mundo, bota apelido em todo mundo, mas se você precisar dele, ele não abre mão nem para dar tchau. Não, ele sempre, tamo junto, é nóis, mas na hora de chegar junto ele, esqueci minha carteira, é que não sei o quê, é que a fatura ainda não virou, é que o cartão não sei o quê, sempre tem uma desculpa para não chegar junto. E é preconceituoso, entendeu? Ele é preconceituoso. Ele se veste daquele jeito ali, mas se alguém passar com a roupa meio desajeitada, ele fala, se veste mal pra caramba. Entendeu? Ele é todo enrolado na vida, todo enrolado. Ele pega uma coisa para pagar a outra, e depois pega com outra para pagar um, e aí ele vai se enrolando, se encalacrando, e aí ele não sabe o que fazer, e ele começa a usar das obras da carne.
Aí começa a mentir, aí começa a enrolar, aí começa, e aí vai. Quando vê, ele está todo encalacrado. E aí ele já pediu dinheiro emprestado para uma meia dúzia. Aí ele já pegou livro emprestado, não devolveu. Aí ele já foi na casa de alguém para fazer não sei o quê, e era para levar uma coisa, ele não levou. E comeu mais do que todo mundo e não levou nada. E aí ele vai assim, entendeu? O crente Agostinho. E vai se infiltrando e sempre se dando bem. Sempre se dando bem. Sempre se dando bem. Então, mas é gente boa, converte e vai para o céu. Lourdinha. A Lourdinha é a doméstica. Ela é meio piriguete, né? Ela às vezes dá mole para um, dá mole para o outro e tal. É desbocada, né? Suburbana mesmo, aquela espertalhona, quer arrumar logo um cara e quer se dar bem, quer encostar e tal, para não trabalhar, e essa esperteza, que não é esperteza nenhuma, né? Aí ela converte. Aí quando ela converte, ela vem assim, ó, avoadinha, meio sem noção, assim, que o pastor, aí nós vamos tudo para o inferno. Ela do nada, amém, glória a Deus. Aí você fala, que isso, mano? Aí ela, nem ouvi direito. É assim, meio voadinha, não entende muitas coisas, entendeu? Fica ali assim, Aí quando termina, você fala, o que o pastor falou? Ela, ai, foi tão bonito. Entendeu? Mas ela é assim, participativa, ela está sempre disposta, com um avental ali, entendeu? Pronta para servir. Ô Lourdinha, pega esse tabuleiro aqui e leva lá. Ela leva. Ô Lourdinha, pega isso aqui e tal. Ela faz. Ô Lourdinha, não sei o quê. Mas... ajuda aí, Cristiano. Pulou. Nem chorou, né? Achei que ele ia chorar. Ainda bem que tem um bombeiro, né? Para apagar os incêndios. E ela é assim, ó. Participa de tudo. Mas se você perguntar para ela o sentido das coisas, ela não sabe te explicar. Por quê? Porque ela é rasa, ela é superficial. Ela é tipo mosca de padaria, só fica voando assim, não pousa, entendeu? Não aterriza. Ela fica assim, mas ela não é crítica, ela não é agressiva, ela não é rebelde, ela é boazinha de tudo. Mas é muito voadinha, assim, muito, entendeu? Complicadinha, nesse sentido. E aí, o Paulão. Não tem o Paulão, personagem Paulão? Aí, o Paulão é o mecânico. É lá, gente, é o Evandro Mesquita que faz esse personagem, né? É o mecânico. Todo bairro tem um mecânico, né? Aquele mecânico, fala fulano, conhece todo mundo. Aí é meio trambiqueiro, porque aí troca uma peça num fogão, troca o fogão numa geladeira, troca a geladeira em 3 ventiladores, troca um ventilador numa faca, e troca a faca numa outra peça de carro, e vai trocando, e meio coroa, meio garotão, entendeu? Ele tem a síndrome do Peter Pan. Sabe qual é a síndrome do Peter Pan? Ele não envelhece nunca, ele nunca amadurece, ele é uma criança eterna. Ele está com 50 e tantos anos, mas ele ainda passa gel no cabelo, usa um cordãozinho, fala gíria do tempo dele, entendeu? Chama de bicho, chama de broto e tal, mas se acha o garotão. Está completamente fora de contexto, completamente descontextualizado, mas ele é um eterno garotão. Bota um boné, vira para trás e quer jogar bola, aí sempre se machuca, porque acha que é novo, mas não é mais. Metido a conquistador, as meninas passam na porta da oficina, ele está sempre ali, e tal, e pá, aquelas piadas, de coisa e tal. Aí ele se converte. Quando ele se converte, ele é o galanteador da igreja. Ele tem por volta dos seus 40, 50, às vezes tem 30 também, mas ele é aquele assim, entendeu? Sobrevoa e voa, mas nunca pousa. Ele vai ali, e pá, e troca um zap, e um negócio e coisa, e as meninas doidas para casar, mas ele não quer nada de compromisso, não. Ele só quer, entendeu? Aí ele converteu, ele era mulherengo. Agora que ele é crente, ele não é mulherengo, ele é conquistador. Então ele mudou. Antes, ele olhava assim e tentava conquistar as meninas com um jeito mundano,
né? Ei, tal, você é, como é que é? Seu pai é padeiro, né? Porque você é um sonho, tipo assim, né? Quando você, como é que é? Machucou muito quando você caiu de onde? Caiu do céu, porque você é um anjo, tipo assim, né? Aí ele começa a ler a Bíblia, começa a ver algumas coisas da Bíblia, aí começa a chamar de varoa, né? Ah, você é a varoa que minha mãe está orando. Aí ele começa a usar o evangeliquez e usar umas cantadas gospel. Sabe como é que é as cantadas gospel? É tipo assim, entendeu? Olha assim, que você é como as éguas de Faraó e tal, e seu cabelo é como, né, as palmeiras do Líbano. Aí ele pega as expressões bíblicas assim e vai criando umas cantadas gospel para pagar de espiritual, mas na verdade ele quer outra coisa. E ele é aquele cara que sabe de tudo. Ele é doutor em tudo, tudo. Qualquer assunto que você puxar com ele, ele sabe tudo. Não porque ele já fez uma viagem, porque ele conhece aquele lugar, porque ele já teve aquilo. Você começar a falar de carro, ele já teve o carro mais carro de todos os carros. E ele vai falar de carro, aí se você falar de bola, porque ele já jogou bola. E se você falar de praia, não, porque ele já nadou até lá na Pituã e voltou em tantos minutos, e não sei o quê. Ele sabe de tudo, já viveu tudo, conhece todos os caminhos, todas as estradas. Você fala, pai, eu vou viajar essa semana, para onde? Eu vou lá para o interior. Se eu fosse você, eu passava por tal lugar, porque tem menos radar, e tal lugar tem mais quebra-mola, e lá naquele lugar assim tem um barzinho, você procura o fulano de tal, para lá, porque é meu amigo. Então, ele conhece, roda tudo, sabe tudo, é doutor de tudo. E é muito de contar histórias, com E. É um historiador. Ou seja, é história, mas não bota muita fé não, porque ele dá aquela reluzente, contribuída de acordo com a criatividade dele. Ele vai aumentando, enfeitando o pavão, né? E vai contando aquelas histórias, até ter uma essência de verdade, mas ele floreia tanto que no final a história não tem nada de verídica, mas ele está aí, é bênção. O Beisola é o comerciante, é advogado porque ele é formado em direito, mas ele é dono da pastelaria, né? Então, assim, ele é doutor, ele é advogado, ele estudou, ele entende das coisas, mas não foi bem sucedido na vida. Então, ele é um cara desiludido. Por quê? Porque ele tem a solução para todo mundo, mas ele continua com problema. Ele tem sempre uma solução para você, mas ele sempre continua com problema. E ele é um cara muito sanguíneo, muito assim, muito de momento, muito emotivo, e ele fala sem pensar, e depois ele chora, se arrepende, e ele alimenta um amor meio platônico pela dona Nenê. E ele é desiludido amorosamente, ele não quer saber de outra namorada, porque ele foi muito apaixonado pela Nenê, e a Nenê casou com o Lineu. Então ele é desiludido, e aí ele olha a vida com um olhar assim meio rancoroso. Como ele não se deu bem, ele acha que ninguém vai se dar bem, que a vida é só tristeza, que sempre dá tudo errado, ó vida, ó céus, ó azar, sabe? Aí ele converte. Como é que é o crente Beisola, gente? Crente Beisola é assim, ó, ele é tímido, porque ele é inseguro, ele se arruma de um jeito assim meio que se coloca para baixo. Ele não se acha bonito, ele não se acha amado, querido. Então ele é sempre assim, a última bolacha do pacote, né? O último maracujá murcho, esquecido lá na gaveta, e ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me olha. Então ele não tem muita vaidade, ele não liga muito para roupa, nem para cabelo, nem para nada, usa um óculão assim estranho, e aí ele é essa pessoa assim, meio tímida, meio coisa, e ele traz isso também. Ele acha que na igreja está todo mundo olhando para ele, que ninguém gosta dele, que ninguém ama ele, nananã. Aí às vezes quando ele participa num determinado ministério, ele fica com aquela sensação de que eu só atrapalhei, se não tivesse eu seria melhor, nananã. Mas ele é medroso, mas ele é tão medroso que às vezes ele se torna briguento, porque ele fica com tanto medo de não ser aceito, que ele acaba extravasando essa insegurança em forma de briga. E aí, do nada, ele estoura com você.
Você está lá assim, olhando ele na dele, aí de repente ele, por que não sei o que lá, não sei o que lá? Você fala, que isso, Beisola? Aí ele, não, porque aqui é assim, ninguém olha para mim, ninguém me... Aí sai. Aí passa uns dias, ele volta, aí pede desculpa. Não, porque eu pensei melhor, cabeça quente, não sei o quê, aí chora. Aí, ó vida, ó céus, ó azar. Aí a gente sente uma peninha dele, abraça. Não, Beisola, a gente ama. Você é importante para nós. Tá bom, aí domingo à noite ele volta, aí tal, ele anima de novo, engrena e vai para frente. Próximo, Mendonça. O Mendonça é... Ele é chefe, é o chefe lá no lugar dele. O que faz dele muito confiante, muito seguro, dono de si, eu sou o chefe. E aí ele dá em cima das meninas, e é um cara mulherengo, e o escritório dele é uma bagunça, e ele é envolvido com os troços errados, gosta de uma birita, de uma farra, entendeu? É o tipo cara assim que no francês chama-se bon vivant. É o boa vida, é o cara que só quer curtir. Ele vai lá, chega atrasado, sai mais cedo, quando não quer não vai, é concursado mesmo, ninguém vai mandar embora, eu sou o chefe, cheguei no limite, não vou ganhar mais do que isso, não vou ser mais do que isso, então eu vou aproveitar a vida, e aí ele é meio enrolado, e ele se enrola, não sabe liderar direito, e é muito autoritário, porque não tem autoridade, e aí vai virando uma bagunça a vida dele. Às vezes ele converte. Aí, quando ele converte, o crente Mendonça, por incrível que pareça, ele se torna um cara amigo, um cara leal, ele é um cara generoso, ao contrário do Agostinho, ele é o primeiro a botar a mão no bolso. Ah, vamos fazer tal coisa? Eu dou tanto, pá! E aí você fala, gente, como esse cara é gente boa, só que ele é escorregadio. Ele é aquele cara assim, que se você chamar ele para um compromisso maior, para uma compreensão mais profunda, para uma pegada assim mais arrojada de ministério, de vida cristã, de pequeno grupo, discipulado, ganhar alguém para Jesus, aí ele já... Não, ele está aqui, junta a panela panela dele é a primeira a chegar, vamos, oferta para construir o ministério infantil, vamos reformar, ele é o primeiro a dar, e ele vai lá na Regilene, Regilene, a camisa meio aberta até aqui assim, e tal, e ele, Regilene, eu quero ajudar, porque é importante, as crianças, né, tá bem servida ali, aí ele pega o máximo que ele puder e doa, generoso, se ele fizer amizade com você, você pode contar com ele para o que você quiser. Agora, chamou para um compromisso mais espiritual, mais ministerial, mais arrojado, ele... igual sabonete molhado, você tenta pegar, quanto mais você aperta, mais ele espreme, voa longe. Aí tem o Pajé Muricy. Pajé Muricy é o cara esotérico, entendeu? Gosta de uma mandinga, gosta de um negócio, de uma simpatia, meio metido a vidente, meio metido a ter sonho, sabe? Ele tem um sonho, porque eu sonhei com tal coisa. Aí quando ele não é crente, ele joga no bicho, ele joga na Mega Sena, ele usa daquele esoterismo, daquela coisa meio, né, que ele tem assim, espiritualista, entre aspas, para tentar se dar bem na vida, mas ele só quebra a cara. E aí ele é meio afeminado, né? Ele é meio coisa assim, nunca namora, não sei o que lá, tem umas desconfianças acerca da masculinidade dele, mas ninguém nunca viu nada, ninguém sabe de nada, ele nunca demonstrou nada, e então fica só no campo da desconfiança. E ele é muito escrachado, se tiver que xingar ele xinga, tiver que falar ele fala, tiver que... e ele não liga muito para as coisas não, ele é muito sozinho, muito solitário. Às vezes ele converte. Aí olha como é que fica o crente Muricy. Ele é o cara manipulador. Porque ele chega para um e não, porque não sei o que a gente pode fazer desse jeito, assim, você não acha? Acha. Aqui, sabe o que fulano estava me falando? Que seria melhor a gente fazer assim. Aí ele vai distorcendo as palavras, aí ele leva e traz, entendeu? Ele leva daqui para lá, traz de lá para cá, porque fulano falou que não sei o que lá, não, porque Beltrano disse que não sei o que lá. E aí ele vai assim, tentando na farmaqueia, né? Porque como ele é místico, ele é espiritual, entre aspas, até demais. Deus fala com ele assim, no ouvido dele. Não, porque Deus me falou isso, aí não acontece. Aí fala, não, porque não teve fé suficiente. Porque não, que Deus está me mostrando, pastor.
Aí ele puxa um Rzinho assim, entendeu? Que ele é espiritual, ele dá até uma coisa assim, ele gosta de um arrepio. Quando o louvor começa a empolgar e tal, e aleluia, aleluia, ele vai lá no céu e volta batendo asa. 6 asas, com 2 ele cobre os pés, com 2 cobre o rosto, com 2 ele voa. É um serafim assim, ó. Ele vê anjo, ele sente as coisas e fala de libertação, é muita opressão, é muita perseguição, é muita tribulação, mas de Bíblia mesmo ele não sabe nada. Não quer nada com a hora do Brasil, nunca ganhou ninguém para Jesus, nunca discipulou ninguém, nunca teve de frente em ministério nenhum, mas ele é o cara que sente, ele é o cara que vai, e, entendeu? Gosta de um monte, gosta de um vale, gosta de uma campanha, gosta de uma vigília, mas não gosta de ser dizimista, não gosta de escola bíblica dominical. Ele é o crente Muricy, louvado seja Deus. Vocês estão vendo, né, gente, que em Guaranhuns não tem nenhum desses. É só lá mesmo na televisão. Amém. Aí o Florianinho. Como é que é o Florianinho? É o malandro como o pai e mimado como a mãe. Misturou o Agostinho com a Bebel, saiu esse monstrinho aí, ó. Rebelde, bagunceiro, não obedece ninguém e vira tudo de cabeça para baixo, mas é o único neto. Então o Lineu, o vovô, fica todo manhoso com ele, a vovó toda derretida, ai meu netinho, Florianinho, pode tudo, ele quebra, bota fogo, rasga, rebenta com tudo, e tá certo. Aí vem para a igreja, louvado seja Deus. Aí na igreja, como é que ele é? Ele é amado pelos familiares dele. É um menino muito querido, todo mundo sabe o nome dele, todo mundo sabe de que família que ele é, todo mundo sabe por quê, porque ele não sossega, bagunceiro, sempre que acontece uma coisa, pipocou um negócio no banheiro, pode correr, o Florianinho está lá, está no meio, se não está encabeçando o negócio, mas ele é talentoso, e inclusive ele é surpreendentemente talentoso. Quando ele pega para fazer um negócio, bota ele no louvor, ele se destaca rapidinho, bota no teatro, ele destaca, bota ele para pregar, ele prega muito bem, mas quando ele desce do púlpito, sai da reta, porque ele é esse menino hiperativo, que não sossega, mas Deus vai agindo, vai operando, e pode ser que dê até um bom crente, um bom líder, tem muito potencial, mas foi muito mimado em casa, e tem um pedigree muito ruim, entendeu? O pai é malandrão, a mãe é mimadinha, e aí ele vem com uma carga biológica, genética e cultural de dentro de casa, vem com esse ranço, e aí dá trabalho para tirar. Tem a Gina, a Gina é a nora, a namorada do Tuco, que depois eu acho que até engravida dele, não sei direito. E ela é uma menininha assim, destrambelhada, completamente desajuizada, não pensa no dia de amanhã, o negócio dela é aventura. O que a gente pode fazer hoje? Vamos, e não pensa, muito namoradeira, ela namora o Tuco, mas ela também tem um affair com outro menino lá, e fica entre o Tuco e o menino, e é meio, entendeu? Não sabe o que quer da vida, um dia ela quer casar, no outro dia ela quer terminar o namoro, ela é toda assim, descompensadinha. Aí ela converte. Aí a crente Gina, ela é toda animada, toda talentosa, de bastidores, entendeu? De arrumação, de coisa, de cozinha, de decoração. Antes do negócio acontecer, conta com ela. Depois que o negócio acontecer, conta com ela. Mas na hora que está acontecendo, não conta com ela, porque ela não gosta muito de microfone, não gosta muito de estar aqui em cima, é meio tímida, meio insegura, entendeu? Assim, ela não é líder, não gosta de estar à frente, mas ela é muito animada, muito talentosa, tem um senso estético muito apurado, ela tem bom gosto para as coisas. Quando ela faz amizade, ela é muito fiel, muito leal, é aquela
fulaninha, gente boa, de tantos anos, e o Facebook relembra todo ano a sua amizade com ela, e você tem várias fotos com ela, e ela às vezes ouve muito suas coisas, e não é fofoqueira, não é de espalhar para ninguém, mas ela tem essa dificuldade aí de ser muito tímida, muito insegura, e isso às vezes acaba atrapalhando a progressão dela na vida cristã, porque ela não se sente capaz de fazer nada para Deus. Marilda é a cabeleireira, desbocada, irreverente e compulsiva, fuma sem parar, fala sem parar, compra até urubu voando. Já viu desse tipo? Urubu passa voando, ela, eu quero 2, um preto e um branco. Não pode ver um X. Sabe mulher que não pode ver X? Ela anda por aí, ela vê ela assim, 10 vezes. Pronto, ela viu o X, ela fala, em 10 vezes? Ah não, eu não posso perder essa promoção. Quando de novo que isso vai estar na promoção? Então quando ela vê um X assim de 12 vezes, 20 vezes, ela não quer saber o que é. Aí ela entra nessas lojas de departamento, vê uma blusinha, experimenta. Aí ela gosta da blusinha, ela volta lá e fala, eu quero uma verde, uma azul, uma amarela, uma rosa, uma branca, Aí tem roxa, quero uma roxa também. Ela leva uma de cada. Aí depois ela não usa nada. Aí ela costuma dar muita coisa para os outros. É desse tipo de mulher que sempre tem uma roupa nova para te dar. Ela fala, nunca usei, menino. Aí você fala, mas eu já tenho há 3 anos, nunca usei. Porque ela é compulsiva, ela comprou mais do que precisava, não precisou, aí ela dá. Mas ela é assim, desprendida. Aí ela converte. Aí a crente Marilda é como? É empreendedora. Ela já chega aqui e já fala, pastor, a gente podia fazer o seguinte, essa rampa, eu tenho uma ideia, pastor. Aí ela marca, vai lá no gabinete e tem um projeto, um empreendimento, porque a gente vai fazer assim, 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 vai arrecadar e vamos fazer a rampa e não sei o que, nananê, nananá, bênção. Mas é tanta coisa que não dá tempo nem de acompanhar. E aí, quando ela começa a se afeiçoar das pessoas, quando as pessoas começam a se afeiçoar dela, ela não sabe muito Bíblia não, ela não é muito espiritual, muito profunda, mas ela é boa conselheira, e antes de converter, ela teve muitas experiências amorosas, porque ela era dona do salão, então ela estava sempre bem arrumada, sempre bem vestida, e os caras passavam na porta do salão, e tal, e ela tomava uma cervejinha, no caldo da esquina e tal, e aí ela teve ali uns biricuticos, entendeu? E aí ela tem umas experiências, aí ela vem e conhece as irmãs que cresceram na igreja, que nunca foi num baile, que nunca tomou um biricutico lá no boteco, e que é casada, mas não sabe dos negócios, dos trelelê, dos trem mesmo, to black to bling. Aí ela, menina, você não sabe? Aí as irmãs que cresceram na igreja, não, menina, nunca ouvi falar disso. Ah, menina, senta aqui que eu vou te explicar. E aí ela é essa conselheira amorosa, entendeu? Ela não é conselheira da Bíblia, da vida, não. Ela é o seguinte, se você quer descobrir a nova tendência do negócio que saiu, uma bolinha que explode, um negócio que esquenta, um trem que ferve e tal, você vê com ela que ela tem a dica, sabe onde é que compra, te passa o site, o aplicativo, chega na sua casa discretamente, ninguém fica sabendo, ela é dessas. Muito extrovertida, muito, brincalhona, fala com todo mundo, está sempre vestida de um jeito vivo. Você não tem como não notar ela. Se ela chegar num lugar, você fala, Marilda chegou aí, ó. Aí ela chega sempre com um vestidão bonitão, ou uma roupa muito combinando, um salto bem alto, um cabelo, um brincão bem chamativo, e ela fala com todo mundo, brinca com todo mundo, mas, entendeu? Pura ansiedade, pura, fala sem parar, aí no grupo do WhatsApp ela digita aquele monte de coisa, e digita as palavras, tudo, e ninguém entende nada, e ela é esse vulcão, um vulcão em erupção. Se for direcionada para as coisas boas, é uma bênção, mas se descambar, vira uma confusão. Aí tem a dona Abigail. Dona Abigail, ela aparecia muito no início, depois ela andou sumida, quase não tem ela no meio de todo mundo, porque a dona Abigail, ela é secretária do clube do bairro. O bairro tem um clube, o clube que tem a quadra, a piscina, a escola de samba, o clube lá, se eu não me engano é o Pavunense, se eu não me engano, tem um nome lá do clube.
Eu sei que a dona Abigail, ela é secretária lá do clube. E como ela está muito tempo lá no clube como secretária, ela é a secretária mor. Ela manda, ela é que sabe, não entra uma agulha nesse clube sem passar por mim. E aí ela fica rabugenta, ela fica assim, sabe, pegajosa, ela quer saber de tudo, ela quer controlar tudo, ela quer dar conta de tudo, inclusive da vida dos outros. Ela é muito chique, porque ela tem uma condiçãozinha melhor, mas ela não é aquela chique clássica, ela é aquela chique arrogante, pedante, soberba, e ela se acha mesmo a melhor de todas. E ela é meio burguesa, só que é uma burguesa entre aspas, porque dinheiro mesmo ela não tem, ela parece que tem, mas não tem de verdade. Porque na vida é assim, não sei se você já reparou, quem tem não parece que tem, quem parece é porque não tem. Aí a dona Abigail converte, gente, olha como é que fica uma bênção, metódica, completamente metódica, tudo para ela tem que ter um método, ela aprendeu desse jeito, então tem que ser desse jeito, não pode ser diferente, porque se for diferente é do diabo, é do capeta, é do mundo e não pode, mas ela é fina, entendeu? Ela não desce do salto não, ela fala mal, ela briga, mas tudo aqui ó, você olha para ela, ela aqui ó, fina, mas cuidado, porque ela é antenada. Ela é antenada, ela está ligada nas mudanças, ela está ligada nos movimentos e tal, e às vezes contribui nesse sentido, mas ela sempre tem um ar e passa uma ideia assim de muito intelectual. Ela, como foi secretária, redigiu muitas atas, preencheu muito formulário, ela tem um vocabulário mais intelectual, então ela meio que se distancia dos demais, entendeu? É como se fosse uma garça andando no pântano. Ela anda na lama, mas continua branquinha, ela não se mistura com a gentalha, entendeu? E tem a Daniele. A Daniele apareceu em uns episódios, depois sumiu, não é uma personagem muito forte da trama, mas teve um determinado momento que ela apareceu e ela era a Daniele da padaria. Ela era atendente, balconista lá da padaria, muito sensual, sempre com um vestidinho apertado, uma saia curta, sempre jogando charme para cima do Paulão, para cima do Agostinho, para cima dos homens do bairro e tal. A Daniele da padaria, aí ela converte. Aí ela vem para a igreja, ela é a caça-marido. Conhece a crente Daniele? Doida para casar, ela olha assim, já pergunta quantos anos que tem, trabalha, não trabalha, é crente, não é crente, quem que é, já teve namorada, não teve, nananana. Aí ela já entra no Instagram, já vai stalkeando o cara, no Facebook, já pergunta para as meninas, ei, fulano ali, nunca namorou não, não tem namorada não, solteiro, não, divorciado, conversa dela é essa, ela está sempre de olho num solteiro, num viúvo, num divorciado, doida para casar, doida, ela não gosta de ir em casamento, porque ela deprime. Ela vê o povo casando, e ela nunca que casa, e todo mundo casa, e ela nunca casa, e ela vai revoltada, porque ela não casa. Mas, como ela está doida para casar, ela quer conquistar, então ela se veste de uma forma sensual, ela arruma o cabelo do melhor jeito possível, e sempre muito bem maquiada, porque ela está pronta para casar. Então ela desperta ciúmes nas outras irmãs, entendeu? As irmãs que têm marido já ficam logo, ei, essa Daniela aí, ó, você presta atenção, hein? Ô irmã, paz do Senhor. Entendeu? Mas ela é muito solícita, ela é muito desprendida, muito prendada, tudo que você pedir para ela ajudar, ela ajuda, tudo que pedir para ela fazer, ela faz com boa vontade, e ela costura, ela amarra, ela negocia, ela dá, do nada ela solta um palavrão, e você fala, que isso? Ela, desculpa, é porque ela é meio assim mesmo, entendeu? Veio da padaria, do balcão e tal, e ela às vezes traz assim um estilo de vida bem mundano. Então essa é a igreja, gente. Essa é a igreja. Um monte de gente ruim,
caricato, tudo personagem. Tem os de mais, tem os de menos, tem uns que são lá do 8, tem uns que são lá do 80. E aí Jesus pega e converte nós e bota a gente aqui para conviver junto. Os enrolados com o sistemático, as metódicas com as piriguete, as cabeleireiras com as secretárias, com as empreendedoras e as donas de casa, e mistura tudo e tem que dar certo. É um milagre, gente. Fala a verdade. Não, fala a verdade. Como é que mistura tudo isso e dá certo? Só Jesus para inventar um negócio desse, gente. Só Jesus, só o Espírito Santo de Deus para manter a gente 25 anos como igreja organizada oficialmente aqui nesse lugar. E já entrou um monte de gente, e já saiu um monte de gente, e tem gente que é dos personagens principais, que está desde o início e que mantém, tem gente que começou no início, mas que no meio da caminhada morreu, saiu da trama, tem gente que chegou no meio da trama, que é meio secundário, tem gente que é terciário, tem gente que é aqueles personagens que só chega das caras e sai e vai embora. É igualzinho. A igreja é uma grande família, muito unida e também muito oriçada. Briga por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão, porque a igreja é a família de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos mantenha unidos, apesar das nossas diferenças. Em nome de Jesus. Vamos em paz, Deus te abençoe.